Olá pessoal, eu sou André Valente e serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de artes. Na aula de hoje, vamos falar sobre multiculturalismo e música. Vamos refletir sobre a diversidade cultural e como isso nos afeta, pensando através das músicas que ouvimos e como elas influenciam tanto individualmente como socialmente. Vamos lá? Bom, que a música faz parte da cultura, isso todo mundo já sabe, isso é indiscutível. Então nós precisamos pensar aí como a música reflete a nossa cultura, muito além, né, dela como um produto estético, muito além da música como algo ligado ao entretenimento, enfim, como que a música reflete um pouco da nossa sociedade, da nossa cultura e de nós mesmos como indivíduos. Vamos pensar então nisso como um conceito, né? Afinal de contas, nós vivemos em uma sociedade e nessa sociedade nós não temos apenas uma cultura. Sempre que nós pensamos em cultura, temos que pensar no plural, né? Em culturas. Porque o que nós chamamos de cultura é o nosso modo de viver, o nosso modo de entender o mundo, de nos comunicarmos, de representarmos a realidade, enfim, é algo que é diverso, que é multifacetado, que é marcado por contradições, enfim, não é uma coisa homogênea, uma coisa única, não é uma coisa simples da gente entender. Essas culturas, elas estão aí participando das disputas na sociedade, das disputas por lugar na sociedade. Então, algumas culturas acabam tendo mais espaço, espaço dado pela sociedade, pelo mercado, pelos governos, pelas atitudes da própria sociedade, e outras culturas acabam sendo deixadas de lado, acabam sendo marginalizadas, muitas vezes até criminalizadas. Enfim, como eu disse, a relação cultural na sociedade não é uma relação homogênea, tranquila, uniforme. Ela é cheia de nuances. Tá? E a cultura é algo que faz parte do nosso dia a dia. Inegavelmente, nós não temos como nos separar dela. Nós nos relacionamos uns com os outros, nós pensamos a vida, nós tomamos atitudes, fazemos escolhas, porque vivemos em uma determinada cultura. Tá? E pensando, nisso tudo, pensando numa cultura brasileira, o que seria a cultura brasileira? O que nós consumimos, o que nós produzimos, o que faz parte do nosso dia a dia. Tudo isso está relacionado à cultura. E a música está dentro de tudo isso. A música faz parte do que nós consumimos, do que nós produzimos. Por meio da música nós falamos sobre os nossos sentimentos, as nossas ideias, sobre problemas sociais, problemas políticos, sobre a natureza. Enfim, por meio da música nós nos manifestamos culturalmente. Nesse sentido, há várias formas da música fazer isso. Essas várias formas particulares, cada uma com suas características, nós chamamos de estilo. Então nós podemos falar em um estilo erudito, podemos falar em um estilo popular, podemos falar em música tradicional, que são aquela música que está ligada já a uma identidade de um povo, uma identidade construída historicamente e que vai sendo passada de geração para geração. Podemos falar de música experimental, quando surgem as novas tecnologias ou quando alguém decide fazer algum tipo de experiência e transformar isso em música, misturar ritmos, promover mudanças em ritmos que já existem, enfim, música experimental. Podemos falar também na música pop, essa música que toca nos grandes veículos de comunicação, que move os shows, que faz parte do mercado, da indústria cultural, a chamada música pop. Tá? Podemos falar em música étnica também, a música que carrega marcas de uma determinada etnia, das muitas etnias que formam a nossa sociedade. Por exemplo, se pensarmos nas várias etnias indígenas que compõem a sociedade brasileira, nas etnias africanas que vieram para cá e trouxeram a sua contribuição, nas etnias europeias que também
estiveram aqui e formaram isso que nós chamamos de sociedade brasileira, de cultura brasileira. E na história da nossa música, da nossa cultura, nem sempre tudo foi tão tranquilo. Nem sempre aquilo que hoje faz sucesso, que as pessoas gostam de ouvir e que toca, né, nas principais plataformas, que é apresentado nos programas televisivos, nem tudo isso que faz parte da nossa sociedade hoje foi sempre assim. Muita coisa que nós consumimos e produzimos hoje já foi inclusive proibida no país. É o caso do gênero que acabou se tornando aí a grande marca do Brasil, que é o samba. O samba, ele nem sempre foi tão bem visto, tão bem aceito na nossa sociedade. E isso tinha muito a ver com as suas origens. O samba tem uma origem na cultura negra, e ele vai surgir ali como esse gênero que nós conhecemos hoje no Rio de Janeiro no início do século XX. Porém, as bases do samba, aquilo que deu origem ao samba, o ritmo do samba, os instrumentos que fazem o samba, o tipo de canto que originou o samba é muito mais antigo, vem junto com os escravizados que trouxeram para cá essas suas tradições e que já tocavam esse tipo de música, já tocavam os seus tambores, os seus instrumentos, desde que vieram para cá. Por quê? Porque o samba é filho das tradições religiosas africanas. Que ao cultuarem suas divindades, tocam os instrumentos, principalmente os tambores, e dançam e cantam em honra às suas divindades. Então o samba vai se originar disso daí. E no começo do século XX, isso não era muito bem visto pela sociedade. Isso era visto como algo imoral, como algo indecente, como algo de menor qualidade, como algo bruto, selvagem, como um mau exemplo para as pessoas. E isso tinha muito a ver com a maneira como a própria sociedade via os negros. Depois do fim da escravidão, o que resta na sociedade brasileira, já que ela não pode mais escravizar nas senzalas, nas correntes, castigar nos troncos, resta-lhe o racismo, que é a ideia de que os negros eram inferiores, eram prejudiciais ao desenvolvimento dessa sociedade e, portanto, tudo aquilo que fazia parte da cultura deles também era tratado dessa forma. E foi assim que o samba, lá na sua origem, no início do século XX, foi até mesmo criminalizado, chegando a ser proibido por lei. As pessoas acabavam sendo presas por tocarem samba, por fazerem uma roda de samba nas suas casas. E o samba acabou deixando essa sua herança cultural, religiosa, na música brasileira. Do samba nós tivemos, por exemplo, como origem a bossa nova. Antes da bossa nova, o samba canção, que era um samba um pouco mais lento, que falava mais de amor, que nem sempre tinha a presença dos batuques, da percussão dos tambores. E um samba que acabou se popularizando na classe média brasileira, acabou sendo tocado no rádio, porque falava ali de sentimentos, de coisas que a sociedade via com melhores olhos aí. E mais lá na frente, lá na década de 60, 70, nós temos o surgimento de um estilo que acabou conhecido como MPB. E esse estilo, ou conjuntos de estilo, na verdade, essa tendência musical, pegou muita coisa do samba, muita coisa que nós vamos encontrar nessas músicas, como, por exemplo, a temática das religiões de matriz africana, como o canto sobre os orixás, como sobre os próprios cultos das religiões de matriz africana, a fé das religiões de matriz africana, o sincretismo das religiões africanas com o catolicismo, com o espiritismo, que acabou originando a Umbanda e que acabou também originando essa relação entre santos católicos e orixás do candomblé. E tudo isso foi parar na música brasileira. Virou o tema da música brasileira, aparecendo em composições como de Vinícius de Moraes,
como as cantadas por Clara Nunes, entre muitos outros compositores do samba tradicional, como Cartola, Pixinguinha, que trouxeram para a música brasileira esse toque dessa cultura, dessa religiosidade africana. Além do samba, nós temos também um outro ritmo que fez muito sucesso lá no começo do século XX, e que hoje não é tão tocado nas maiores plataformas, não pode ser que você, né, não conheça muito desse ritmo, mas que está presente na cultura brasileira, está presente na memória da cultura brasileira, que é o ritmo conhecido como chorinho. O chorinho, ele surgiu ali também de homens principalmente, né, algumas mulheres também fizeram parte, de grupos que se reuniam, geralmente pessoas negras, que se reuniam em praças, nas horas de folga do trabalho e juntavam-se ali e começavam a tocar músicas meio que de improviso, sem uma partitura, sem alguma coisa definida. Tocavam muito com o seu conhecimento, o seu talento. E aos poucos isso foi dando origem a um estilo musical, que era inicialmente mais instrumental. Havia também alguns chorinhos que tinham letras para serem cantadas, mas a grande maioria era, na verdade, tocado de forma instrumental. Mas ali na década de 1920, como o Brasil começa a receber muita influência dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial, e por conta também dos modernistas que gostavam bastante desse ritmo, o jazz começa a influenciar o chorinho também. Então, por exemplo, nós vamos ter a figura de Pixinguinha, que se torna famoso por tocar saxofone, que não era exatamente um instrumento original do chorinho, mas que vai passar a fazer parte do chorinho por conta dessa influência. E inclusive naquela época surge um grupo do qual Pixinguinha fez parte chamado Oito Batutas. E os Oito Batutas chegaram aí para o exterior, levando aí um ritmo que passa a ser conhecido como chorinho. E quem tocava o chorinho eram os chorões. E esse ritmo fez muito sucesso no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, ali na primeira metade do século XX. E uma das figuras que se destacou, que é conhecido inclusive como pai desse ritmo, que é o chorinho, é o Joaquim Calado. Esse foi um dos principais chorões, ele tocava flauta principalmente, e ele compôs muitos desses chorinhos que fizeram um grande sucesso naquela época. E além do chorinho, além do samba, surge também mais ou menos no mesmo período, um pouco antes até do samba, já no final do século XIX começa a se detectar e no começo do século XX ele fica mais conhecido. Um ritmo que esse sofreu muita perseguição, foi muito criminalizado, o ritmo conhecido como machixe. O machixe ele se origina de uma mistura do samba brasileiro, do batuque do samba brasileiro, com um pouco também dessa influência do jazz, uma influência de ritmos latino-americanos, que chegaram aqui no Brasil, um pouco da valsa, toda essa mistura de dança em pares e tal, originou o chamado machixe, que era dançado em par e o homem colocava a mulher muito próxima de si e havia todo um remeleixo ali com a cintura, todo um rebolado, que era considerado imoral para muita gente. Muita gente não podia nem imaginar que suas filhas iam até os salões dançar machixe. Esse ritmo que nasce no Rio de Janeiro, também nasce do povo preto no Rio de Janeiro, vai se disseminar, vai ficar conhecido. Porém, ele começa a ser tocado nos salões da classe média, da elite, das pessoas mais ricas ali, das pessoas brancas. E para dar uma disfarçada e dizer que, não, minha filha não está indo dançar machixe, ali não se dança machixe, muitos compositores passaram a chamar o machixe de tango brasileiro, para aproximar da ideia do tango argentino, que é uma influência no machixe também. E olha que interessante, enquanto o machixe chegou a ser proibido, chegou também a ser criminalizado, era muito perseguido,
os salões continuavam tocando o tal do tango brasileiro sem nenhum problema. E as pessoas dançavam aquilo e curtiam aquilo sem serem perseguidas. E aí resta a pergunta, né? Se era a mesma coisa, só mudando o nome, por que que um era criminalizado, era desmoralizado, era tratado como algo promíscuo, enquanto o outro era tranquilamente exaltado aí pela juventude da sociedade? Fica aí a pergunta para você fazer uma reflexão. E aí nós temos, né, as duas representações aí. A pintura que mostra ali o samba sendo dançado nas ruas e o maxixe sendo dançado nos salões com o nome de tango brasileiro, claro. E vamos chamar agora uma vinheta de curiosidade. Bom, como nós vimos aí, a história da música brasileira ela é marcada por esses momentos, né? Por esses momentos em que alguns ritmos eram exaltados, eram executados com tranquilidade, enquanto outros eram perseguidos, criminalizados, sofriam o preconceito da sociedade. Será que a gente mudou? Será que a nossa sociedade parou de se comportar dessa forma? Vamos refletir. Nós temos alguns ritmos na atualidade que ainda sofrem esse tipo de preconceito, de perseguição, que são ali muito cobrados pelas pessoas, pelos temas que tratam, pelo próprio ritmo, pela representatividade cultural que esses ritmos carregam. Então, nós precisamos observar que a nossa sociedade continua, sim, excluindo uns, criminalizando uns, enquanto privilegia outros. Nós temos alguns ritmos na atualidade em que isso acontece. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente acostuma ver nos veículos de comunicação. Para pensar, se a gente só vê nos veículos de comunicação alguns ritmos, alguns estilos, alguns tipos, algumas letras, e aquilo é exaltado como boa música, como algo cultural, divertido, interessante, é lógico que a gente acaba acostumando que aquilo parece o certo, aquilo parece bom, aquilo parece ser a cultura que nós devemos cultivar, tá? Enquanto tudo aquilo que a gente não está acostumado a ver, que acaba sendo executado pelas pessoas em ambientes mais particulares, de grupos sociais, mas que não vão parar nos grandes veículos de comunicação, não recebem um incentivo da indústria cultural, acaba sendo visto como marginalizado, como algo pior, inferior, de má qualidade, imoral, perigoso, que traz conteúdos ruins. Então nós precisamos perceber que, enquanto alguns grupos da sociedade, alguns estilos, algumas ideias acabam sendo privilegiadas, outras acabam sendo marginalizadas. E a gente precisa entender esse processo para que a gente possa tirar as próprias conclusões. Um dos exemplos do que eu acabei de falar é o ritmo conhecido como rap. O rap que vai surgir aqui no Brasil lá no final da década de 70, na década de 80, e vai ganhar mais espaço ainda na década de 90. É um ritmo, é um estilo que faz parte de uma cultura maior, que é a cultura hip hop, que é a cultura dos negros nas periferias das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. E o rap é um ritmo musical que, embora hoje esteja sendo mais aceito, esteja sendo mais ouvido pelas pessoas, ainda carrega os seus estigmas, as suas marcas de preconceito aí. O rap já foi acusado de disseminar a criminalidade, de exaltar a criminalidade, de disseminar ideias imorais, de ser algo que não contribui para a educação, algo que prejudica o desenvolvimento dos jovens, e já sofreu muita perseguição por parte, inclusive, do Estado, por parte de toda a sociedade. Hoje, nós já sabemos que o rap é uma manifestação cultural, uma manifestação riquíssima, e que, claro, é um ritmo contestador, é um ritmo que vai falar dos problemas da sociedade, vai fazer as suas críticas, vai estimular o jovem a pensar, a buscar olhar para a sua própria identidade, para o lugar onde ele mora.
procurar se entender como parte dessa sociedade. Então, nós sabemos que, apesar de todo o preconceito, o rap resiste e faz parte hoje do nosso dia a dia, chegando inclusive a ser inserido aí no vestibular, como parte daquilo que é importante que você conheça como cultura, como literatura no Brasil, as letras, enfim, o rap hoje faz parte da cultura brasileira. E uma outra questão que é importante a gente pensar também é como nós consumimos música. Nós consumimos música indo até os lugares onde estão acontecendo shows, apresentações, onde os artistas estão apresentando a sua obra, ou nós consumimos música em casa, no nosso cantinho ali, através das várias plataformas musicais que existem. Esse hoje com certeza é o modo mais comum da música chegar até nós. São as plataformas aí, os aplicativos que trazem a música até nós. Claro, temos também a opção de irmos até os lugares, mas esse sem dúvida é o modo mais comum da música chegar até nós. E você? Você consome música como? Como que você costuma ouvir música? Como que ela faz parte do seu dia a dia? Você escuta música enquanto você estuda? Você escuta música enquanto você faz alguma coisa em casa, faz uma limpeza, enquanto você está ali arrumando seu quarto, ajudando a arrumar a casa, quando você está andando na rua, quando você vai dormir? Como é que você escuta música? Qual que é a sua relação com a música? E chegamos aí ao final da nossa aula. Você pode ampliar o conteúdo do que a gente viu aqui na plataforma, acessando o Saiba Mais e procurando o conteúdo que está lá. E vamos a uma frase de reflexão sobre o conteúdo de hoje. A música tem o poder da cura. Ela tem a capacidade de puxar as pessoas para fora de si por algumas horas. Elton John. Bons estudos e até a próxima aula.